São Bento pode proteger. Você agora. Aprenda a oração que muda tudo. Há momentos em que a vida deixa sinais silenciosos de que algo precisa mudar imediatamente. Quando a paz se afasta, quando a mente parece pesada e quando o ambiente começa a carregar uma tensão que você não consegue explicar, é nesse instante que a proteção espiritual se torna mais urgente. Se você está aqui hoje, não é por acaso. Este vídeo foi construído para guiar você por um caminho que muitos ignoram, mas que poucos sabem ativar. A proteção de São Bento, um dos maiores símbolos de força espiritual da história cristã. Nos próximos minutos, você descobrirá por que essa oração, repetida por monges há séculos, continua sendo reconhecida como um escudo poderoso contra forças que tentam desestabilizar seu espírito. Você verá como identificar os primeiros sinais de vulnerabilidade espiritual. Compreenderá por que São Bento é invocado como defensor contra ataques invisíveis e aprenderá a ativar uma prática simples que, usada corretamente, foi preservada dentro de mosteiros como um segredo de força e libertação. Esta mensagem foi criada para conduzir você através de uma experiência completa. Você será levado a reconhecer os sinais que antecedem momentos de opressão espiritual, entenderá o simbolismo oculto na oração de São Bento e aprenderá um gesto sagrado utilizado por monges para selar a proteção ao final da prece. O objetivo é levar você da inquietação ao alívio, do peso à clareza, da insegurança à sensação concreta de proteção. Prepare-se para uma jornada que pode transformar sua relação com o sagrado e trazer uma resposta que talvez você espere há muito tempo. Quando a alma se encontra diante de um limite, algo maior começa a agir silenciosamente. Há momentos em que a vida empurra você para conteúdos que carregam respostas que não aparecem em conversas comuns. Quando uma proteção espiritual está prestes a ser acionada, a primeira manifestação não é um milagre explícito, mas um chamado interno que direciona você para o lugar certo, na hora exata. Este vídeo é parte desse chamado. Não é coincidência que seus olhos estejam aqui agora. A tradição espiritual sempre ensinou que a providência divina usa caminhos discretos para alcançar quem precisa de auxílio. Muitas vezes a sensação de cansaço emocional, a percepção de ambientes pesados ou a repetição de situações negativas são sinais de que sua proteção enfraqueceu. É nesse estágio que a orientação superior se manifesta, conduzindo você a algo que restaura sua força interna. A oração de São Bento é uma dessas respostas. Ela foi utilizada durante séculos para enfrentar ataques que nem sempre eram visíveis, mas que afetavam profundamente o coração e a mente. Ao compreender por que você foi guiado até aqui, você abre espaço para uma transformação real. Este tópico não é apenas uma explicação, é o início de uma mudança espiritual. O caminho começa quando você reconhece que a própria busca já é um sinal. Aceitar esse chamado significa permitir que Deus use São Bento como instrumento para fortificar sua vida. E ao avançar para o próximo passo, você descobrirá como identificar os sinais que indicam quando essa proteção se torna indispensável. A vida sempre avisa antes que algo espiritual comece a se desestabilizar. Os sinais surgem de forma discreta, mas intensa, suficiente para gerar inquietação. Pequenas perturbações começam a se acumular. Noites mal dormidas, sem motivo claro, mudanças súbitas de humor, sensação de peso ao entrar em determinados ambientes, conflitos que surgem sem lógica e uma estranha percepção de que algo não está certo. Esses sintomas não são apenas emocionais, são indicadores de vulnerabilidade espiritual, que antecedem momentos de desgaste profundo. Desde os tempos bíblicos, esses sinais eram reconhecidos pelos monges e anacoretas que viviam em constante batalha interior. Eles afirmavam que antes de um ataque espiritual se manifestar, surgiam alterações no ambiente, na mente e no comportamento. São Bento conhecia bem essa realidade. Sua vida foi marcada por episódios em que pressões invisíveis tentavam desviá-lo de sua missão. Ele compreendia que a perturbação silenciosa é sempre o primeiro aviso, e foi justamente isso que o levou a criar práticas de proteção que resistiram ao tempo.
Quando esses sinais aparecem, não devem ser ignorados. Eles não surgem para assustar, mas para despertar. São alertas de que o espírito está pedindo reforço. Reconhecer esses indícios é o primeiro passo para impedir que uma força negativa se torne dominante. A partir deste ponto, você entenderá não apenas o que está acontecendo ao seu redor, mas também porque a presença de São Bento se tornou um símbolo tão poderoso de defesa. E avançando, você descobrirá verdades sobre sua vida, que explicam a força de sua intercessão. A história de São Bento costuma ser apresentada de forma simplificada, mas a profundidade de sua vida vai muito além do que aparece em resumos religiosos. Ele não foi apenas o fundador de uma ordem. Ele se tornou um estrategista espiritual capaz de identificar e enfrentar forças que desestabilizavam indivíduos e comunidades inteiras. Desde cedo, Bento percebeu que a verdadeira batalha não acontecia fora, mas dentro do coração humano. Essa consciência o levou a criar práticas que transformavam ambientes turbulentos em lugares de paz e disciplina interior. O que poucos sabem é que seus mosteiros não eram apenas espaços de oração. Eram fortalezas espirituais onde monges aprendiam a reconhecer influências negativas, enfrentar e neutralizar influências que tentavam romper sua harmonia. A famosa regra de São Bento, conhecida por sua sabedoria e equilíbrio, nasceu em um período de intensas perturbações espirituais. Bento entendia que todo ataque primeiro busca minar a clareza, gerar confusão e enfraquecer a vontade. Por isso, suas orientações combinavam espiritualidade e vigilância mental e práticas concretas de proteção. O episódio da taça envenenada, frequentemente mencionado como milagre, na verdade carrega um profundo simbolismo. A taça representa tudo aquilo que tenta penetrar a vida do indivíduo de forma sorrateira. Pensamentos tóxicos, influências negativas, energias desarmoniosas e tentações que atacam silenciosamente. Quando Bento faz o sinal da cruz e o cálice se rompe, ele demonstra que a proteção espiritual não é apenas uma defesa externa, mas uma força interior que destrói o mal antes que ele toque a alma. Ao entender quem realmente foi São Bento, você compreende por que sua oração se tornou uma das mais poderosas da história cristã. E seguindo adiante, descobrirá o elemento secreto que dá força a essa oração, o significado oculto por trás de cada palavra e invocação. A oração de São Bento não se tornou um símbolo universal de proteção apenas pela força das palavras, mas pelo significado oculto que cada expressão carrega. Ela foi construída como uma ordem espiritual, não como um pedido. Em cada frase existe uma declaração de autoridade, um comando direto contra tudo aquilo que tenta enfraquecer o espírito. Os monges antigos afirmavam que essa oração age como um escudo porque ela rompe a influência negativa antes que ela alcance a mente, o corpo ou o ambiente. O trecho considerado mais poderoso não é apenas uma advertência, é uma expulsão. Ele representa a postura espiritual de quem se recusa a ser dominado pelo medo, pela dúvida ou pela opressão. Já o sinal da cruz, presente em várias partes da oração, não é um gesto simbólico, é uma marca. Os cristãos primitivos acreditavam que ao traçar o sinal da cruz criava-se uma fronteira espiritual que nenhuma presença negativa atravessava. Para São Bento, esse gesto não era um ritual repetitivo, mas uma afirmação de soberania divina. Outro elemento oculto está na sequência de palavras que formam uma espécie de código espiritual. Durante séculos, monges copiaram essas letras em paredes, portas e livros sagrados porque acreditavam que elas funcionavam como um selo protetor. Cada letra representa um princípio espiritual de combate, e juntas formam uma barreira invisível contra influências destrutivas. Quando essa oração é recitada com intenção e clareza, ela aciona não apenas a proteção de São Bento, mas também a força que Deus concede àqueles que buscam refúgio na fé. Ao compreender essa chave secreta, percebe-se sua profundidade. A oração não é um conjunto de frases recitadas mecanicamente. É uma ferramenta de defesa espiritual construída com precisão,
que ativa uma força que muitos desconhecem. E no próximo passo, você verá como preparar o ambiente para receber essa proteção de forma ainda mais intensa. A proteção espiritual não atua apenas na mente e no coração. Ela também se manifesta no ambiente onde você vive. Os monges beneditinos ensinavam que o local onde a oração é feita interfere diretamente na força com que ela age. Não se trata de rituais complexos, mas de criar um espaço que permita que a presença divina encontre menos resistência. Ambientes carregados dificultam essa experiência. Quando o ambiente está repleto de ruídos emocionais, objetos acumulados e tensões invisíveis, a oração encontra obstáculos que podem diminuir sua eficácia. O primeiro passo consiste em organizar o espaço ao redor. A ordem exterior facilita a ordem interior. Os mosteiros seguiam esse princípio porque compreendiam seu impacto espiritual direto. Em seguida, é essencial reduzir distrações. Mesmo poucos minutos de silêncio transformam o local em um território mais receptivo à graça. A luz também tem papel fundamental. A tradição cristã sempre associou a luz a Deus, e ambientes escurecidos ou abafados tendem a intensificar a sensação de peso espiritual. A luz eleva a atmosfera espiritual. Abrir janelas ou acender uma luz suave cria uma atmosfera mais elevada. Outro ponto importante é a intenção. Antes de iniciar a oração, estabelecer uma intenção clara ajuda a direcionar a energia espiritual para o propósito certo. Esse gesto simples usado pelos monges alinha coração, mente e espírito para receber o auxílio divino. Ao fazer isso, você transforma o ambiente comum em um espaço sagrado. O local não precisa ser perfeito, precisa ser consciente. Precisa ser um ponto de encontro entre a sua fé e a proteção que virá. Com o ambiente preparado, o coração se torna mais sensível à presença de Deus. E no próximo passo, você será conduzido à entrega espiritual. A proteção espiritual se fortalece quando a mente deixa de tentar controlar cada detalhe e começa a apenas receber. Os monges ensinavam que o verdadeiro poder da oração se revela quando o coração se torna mais atento do que o pensamento. Neste momento, a razão é colocada em repouso para que o espírito assuma o lugar central. A oração de São Bento exige presença, não análise. Exige entrega, não esforço intelectual. Para que isso aconteça, é necessário conduzir o próprio corpo a um estado de quietude. A respiração deve se tornar mais lenta, permitindo que a tensão acumulada se dissolva. Quando o corpo relaxa, o espírito encontra um caminho mais aberto para reconhecer a presença divina. É nesse ponto que a oração deixa de ser apenas palavras e se transforma em uma experiência real. Os monges chamavam esse estado de vigilância silenciosa, uma condição em que o interior fica atento ao que Deus deseja realizar. Ao guiar o ouvido, você aprende a ouvir não apenas o som, mas o sentido. Cada palavra ganha peso. Cada frase assume propósito. A entrega consiste em permitir que a oração atue sem resistência, como um remédio colocado diretamente no ponto que precisa de cura. Quando você deixa de tentar entender e começa a apenas acolher, a oração encontra espaço para agir com profundidade. Este é o instante em que o espírito se alinha ao propósito divino, criando abertura interior. Com essa abertura criada, você está pronto para receber a oração completa de São Bento, narrada com intenção e força espiritual, como era feita nos corredores silenciosos dos mosteiros. Agora que o coração está preparado e o ambiente foi transformado em um espaço de acolhimento espiritual, a oração encontra terreno fértil para agir. Esta não é apenas uma recitação, é uma declaração de autoridade diante de tudo o que tenta desestabilizar a alma. A cada palavra, a proteção se torna mais presente. A cada frase, a luz divina rompe distâncias invisíveis e cria um escudo ao seu redor. A oração é proclamada de forma lenta e firme, para que cada termo seja absorvido profundamente. A intenção aqui é permitir que o significado espiritual se una ao ritmo da respiração e ao silêncio que envolve o ambiente.
Este é o modo como os monges beneditinos transmitiam a força dessa oração durante séculos. Ao pronunciar cada palavra, você ativa uma tradição que atravessou inúmeras gerações e permanece viva. A oração começa com a invocação da cruz, lembrando que é por ela que todo mal perde sua força. Em seguida, as palavras se transformam em comandos espirituais que expulsam influências negativas e restabelecem a paz interior. Cada trecho funciona como um pilar de proteção, criando uma barreira que se intensifica conforme a oração avança. É importante que a mente permaneça quieta, permitindo que o som e o sentido atuem simultaneamente. Quando a oração chega ao seu fim, algo já mudou. Mesmo que os olhos não vejam, a atmosfera ao redor se torna mais leve. O espírito encontra um ponto de repouso. E é aqui que você aprenderá o gesto final dos mosteiros beneditinos. A oração estabelece a proteção, mas é o gesto final que a sela. Dentro dos mosteiros beneditinos, esse gesto encerrava toda a prece de combate espiritual. Ele não era tratado como simples tradição, mas como um ato consciente que marcava o término da oração e o início da proteção ativa. Os monges acreditavam que a fé se fortalece no alinhamento interno. O espírito, a palavra e o corpo se unem em um único movimento. O sinal da cruz, feito de maneira lenta e deliberada, cria um limite espiritual ao redor do indivíduo, uma fronteira invisível reconhecida por aqueles que compreendem a força da fé. Ao traçá-lo sobre si mesmo após a oração de São Bento, afirma-se a autoridade divina recém-invocada. Os monges descreviam esse gesto como o selo da graça, uma forma de declarar que aquilo que foi afastado não poderá retornar. A intenção é parte fundamental da ativação. Quando o gesto é feito com plena consciência, ele se torna mais do que um movimento físico. Ele se transforma em uma declaração silenciosa de confiança na proteção divina. Esse momento encerra a oração com firmeza e cria uma sensação de fechamento espiritual. A mente entende que o processo terminou, o corpo relaxa e o espírito se torna receptivo à paz que se segue. Com a ativação concluída, a proteção começa a agir de forma mais profunda ao longo das horas seguintes. Muitos percebem sinais sutis de mudança. Mudanças quase imperceptíveis revelam que algo maior já está operando. Após o gesto final, inicia-se um período de sensibilidade espiritual, em que pequenas mudanças começam a revelar que a proteção já está atuando. Esses sinais não aparecem de forma dramática. Eles surgem discretamente porque a ação divina opera primeiro no interior, antes de refletir no mundo ao redor. Os monges observavam que a primeira evidência da proteção não é um evento extraordinário, mas uma mudança sutil de atmosfera. A leveza emocional é um dos primeiros indicadores. A tensão acumulada perde força. A mente antes agitada torna-se mais clara. Pensamentos ansiosos começam a se dissipar. O ambiente também revela alterações. A sensação de peso diminui e a casa transmite uma calma que não estava presente antes. Esses sinais eram conhecidos entre os antigos cristãos como pequenos testemunhos da presença divina. Outro indício da ação da oração é a interrupção de ciclos negativos que antes pareciam intermináveis. Conflitos frequentes começam a perder intensidade. Situações que pareciam travadas se movem de maneira inesperada. A sensação de perigo interno dá lugar a uma segurança que não pode ser explicada apenas pela lógica. Esse é o efeito da proteção espiritual se expandindo ao redor do indivíduo. Quando a oração de São Bento age, cria-se defesa. Ela estabelece um campo que neutraliza influências que antes estavam ganhando espaço. Reconhecer esses sinais fortalece a fé. Saber que a oração está agindo cria confiança e abre caminho para que a proteção se estabeleça de forma duradoura. Ao seguir para o próximo passo, você receberá uma bênção final que reforça essa proteção e convida a manter essa prática viva nos próximos dias. A proteção espiritual se fortalece quando existe continuidade. A oração de São Bento não foi criada para ser usada apenas em emergências, mas como disciplina espiritual constante. A bênção final reforça a graça ativada e chama você a manter viva essa prática.
Os monges sabiam que a constância cria um campo de proteção mais sólido do que qualquer ação isolada. A bênção invoca a presença de Deus para acompanhar seu caminho, iluminar suas decisões e ampliar a serenidade já iniciada. Ela reafirma que aquilo que foi afastado não tem mais autoridade sobre sua vida e declara que a paz deve permanecer, como fundamento do seu dia. Ao receber essa bênção, a inquietação perde espaço e o coração se abre para uma sensação completa de segurança interior. Este é o momento em que você é convidado a dar continuidade ao processo. Repetir a oração de São Bento por 3 dias consecutivos fortalece a proteção e aprofunda o impacto espiritual iniciado. Essa prática regular cria um hábito de cuidado com a alma, semelhante ao que guiava os monges na construção de suas fortalezas interiores. Cada repetição reforça a luz ao seu redor e mantém afastado aquilo que tenta desestabilizar sua paz. Ao encerrar este percurso, você carrega não apenas uma oração, mas uma ferramenta espiritual poderosa. Uma ferramenta que será útil em qualquer situação que desafie sua tranquilidade. A proteção está ativada, e sua jornada agora segue amparada por uma força que atravessou séculos e continua viva no coração daqueles que confiam em Deus e na intercessão de São Bento.